Então vamos para uma parte muito importante. Você, mesmo que você não seja cirurgião, você clínico, você precisa saber classificar uma luxação de patela. Lembre-se então que quem vai diagnosticar, muitas vezes, é o clínico no seu consultório. E é ele que vai encaminhar ou não para um cirurgião. Então, o clínico precisa entender, sim, de luxação de patela. Luxação de patela não é um assunto restrito para aquelas pessoas que vão trabalhar ou que preferem a área da cirurgia. Então, vamos lá. Nós temos, então, o grau 1, grau 2, 3 e 4. Então, vamos demonstrar aqui, vamos falar, discutir sobre como que a gente classifica. Então, grau 1, o que que acontece nesses animais? O animal que tem o grau 1, ele tem a patela, ela fica dentro do suco troclear, tá? Então, a patela está aqui dentro do suco troclear e ela vai luxar, ela não vai luxar espontaneamente, ou seja, ela só vai luxar quando você, médico veterinário, fizer uma pressão sobre a patela. Então, durante o seu exame físico, muitas vezes você vai pegar e fazer uma pressão manual sobre a patela e vai tentar levá-la lateralmente, perdão, medialmente ou então lateralmente. E aí essa patela pode sair nesse caso, quando você faz essa compressão lateralmente ou medialmente, certo? Então isso caracteriza. Ela permanece no local, dentro do suco. Ela só vai sair, ela só vai luxar se você fizer uma pressão sobre ela. Normalmente, esses pacientes, eles são assintomáticos, ou seja, o proprietário muitas vezes nem traz para você com alguma queixa. Esse atendimento foi por algum outro motivo e a gente fala que esse é um achado acidental, ou seja, sem queixa. O animal veio para fazer, de repente, um pré-operatório de ovário-esterectomia e você, ao examiná-lo, você percebeu que ele tem luxação de patela. Mas, então, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, esse paciente é assintomático. Você pode, de repente, o proprietário pode falar assim que às vezes, muito raramente, quando o animal é submetido a um exercício muito intenso, fez um passeio muito longo, ele vai ter uma elevação desse membro de forma ocasional e de forma muito rápida, certo? Agora vamos falar do grau 2. O grau 2, ele é o mais comum entre os 4 graus. Então, já no grau 2, a luxação é espontânea, ou seja, não precisa do veterinário fazer pressão sobre a patela. Quando você examina, nós vamos ver daqui a pouco como a gente examina, a gente vai fazer movimentos para dentro e para externamente, para fora e para dentro do fêmur e da tíbia. E assim, sem colocar a mão na patela, essa patela sozinha, de forma espontânea, sem você pressionar ela, ela sai e volta, medialmente ou lateralmente, tá? E ela é o mais comum, é a luxação grau 2. Como que o animal vai apresentar? Se você perguntar ao proprietário, ele vai falar que ele tem uma claudicação leve e intermitente, muitas vezes relacionada a um exercício mais intenso. O animal vai claudicar mas com nenhum tratamento ou com, de repente, somente um analgésico, essa claudicação vai cessar sozinha, tá? Agora, nós podemos ter, e é o que mais acontece? O que que acontece? O animal tem luxação de patela grau 2, muitas vezes o proprietário nem sabe, não foi diagnosticado, justamente porque essa claudicação ela é intermitente, ela é uma claudicação que não é tão frequente, e aí o animal vai vivendo a vida dele com essa luxação de patela grau 2, com essa claudicação intermitente. E depois, cronicamente, aquela luxação crônica ao longo dos anos, 5, 6, 7, 10 anos, pode ser que essa claudicação que era leve, era intermitente, ela torna-se mais intensa. E aí nós vamos falar que isso provavelmente é porque a gente está tendo outros problemas, como a agudização da doença articular degenerativa, ou muitas vezes o animal teve uma ruptura de ligamento cruzado devido a essa luxação crônica de patela, tá? Agora, grau 3 e depois eu vou falar do grau 4. O que que acontece na grau 3 e na grau 4? Nessas duas graduações, a patela está fora do lugar, ou seja, a gente chama de patela ectópica, ou seja, se você examinar o seu paciente, imaginando que a luxação seja medial, a patela ela vai estar constantemente aqui, ó, fora do sulco troclear.
certo? Então ela está fora, grau 3 e grau 4. Mas o que que diferencia se as duas graduações, 3 e 4, a patela está fora do lugar? Acontece que no grau 3, você manualmente você consegue trazer a patela para dentro do suco troclear. E quando você solta, ela novamente vem para fora, ou seja, fica ectópica. E qual que é a diferença para o grau 4? O grau 4, ela também é ectópica, ela também está fora do lugar, só que você pode tentar manualmente voltar ela para o lugar, mas você não consegue voltá-la para dentro do suco troclear, tá? Então, essa é a principal diferença entre essas duas graduações. Então, grau 3, patela ectópica, sendo reduzida manualmente, e ela vai reluxar quando você tira a mão da patela. Como que o animal vai apresentar? Qual é o principal sinal clínico? O principal sinal clínico é na marcha. Você vai perceber que o animal, quando ele tem a luxação grau 3, que é unilateral, nós vamos perceber que o animal tem uma tendência a andar com o membro erguido, né? Ele não apoia esse membro, ou apoia muito pouco o membro. E quando ela é bilateral, tenho certeza que você já viu isso ou já ouviu, eu já ouvi muito o proprietário falar assim, ó: "Nossa, meu animal anda muito esquisito. Ele anda abaixado, ele anda agachado, as perninhas dele são, muito abertas, que é o desvio varus, né. Então isso é muito comum, o animal que é bilateral, ele não vai apresentar o membro erguido, ele vai andar agachado, porque ele não consegue estender de forma adequada esse joelho, porque o mecanismo extensor não está alinhado. A patela estando fora do lugar, nós não conseguimos fazer com que esse joelho estenda e flexione de forma adequada. Por isso que ele tende a andar agachado, tá? E o grau 4, como eu já disse, ela também é uma patela que está ectópica, porém, você pode tentar manusear a pata, fazer força sobre a patela, mas você não consegue fazer com que ela venha para dentro do suco troclear. Então, essa é a principal diferença. Aqui, o animal também vai ter a mesma apresentação na marcha. Se for unilateral, membro erguido, e se for bilateral, o animal também vai andar agachado, certo? Só para então ficar fixo aqui, eu trouxe essa figura. Então, aqui, essa primeira figura, nós temos um animal que não apresenta luxação de patela, não apresenta nenhuma alteração anatômica. O fêmur dele está ok, a tíbia ok, e a patela descansa, né? Ela fica deslizando dentro do suco troclear. Então, aí, olha, grau 1, nós temos aquele animal que a luxação só vai acontecer se você colocar a mão. Tá vendo? Aqui, ó, mostrando a mão do médico veterinário. Durante o exame, você pega e empurra a patela e ela sai medialmente ou lateralmente do lugar. O grau 2, não precisa você colocar as mãos sobre a patela. A patela sai sem nenhuma pressão sobre ela, medialmente, mais comum, ou lateralmente. O grau 3, a patela se encontra, olha aqui, olha, na figura está demonstrando, a patela se encontra do lado de fora, ectópica, fora do suco troclear, mas você manualmente fazendo uma pressão sobre a patela, você consegue voltar com ela para dentro do suco troclear. E o grau 4, ela também é ectópica, mas você não consegue manualmente, fazendo uma pressão sobre a patela, voltar com ela para dentro do suco troclear. Então eu trouxe aí essa figura é uma figura extremamente, compartilhada. Eu acho que se você já é formado, você já deve ter visto alguma coisa muito parecida, demonstrando então aqui, olha, acima nós temos os diferentes graus, né? Nós temos primeiro uma patela normal, grau 1, grau 2, 3 e 4, e abaixo nós temos a relação da patela, perdão, do fêmur com a tíbia. Então, aqui, olha, nós temos uma relação correta, nós temos um alinhamento do mecanismo extensor. Agora, percebam aqui, ó, no grau 1, o que que acontece? Ou é o fêmur que está rotacionado, ou a tíbia que está rotacionada, ou os dois rotacionados, tá? Então, nós vamos percebendo que quanto maior o grau de luxação patelar, a gente vai começar a perceber que tem um desalinhamento entre esses dois ossos, fêmur e tíbia. Como a gente demonstra aí, ó, no grau 4. No grau 4, o desalinhamento é muito maior. Então, nós vamos ver uma rotação do fêmur em relação à tíbia, certo? Eu trouxe aqui um videozinho para vocês. Vamos ver se vocês conseguem perceber. Esse, então, é um grau 1.
onde o veterinário, olha, ele coloca a mão, é muito, muito sutil a gente perceber essa luxação. Vamos passar de novo. Ele faz o movimento com as mãos, e aí, ó, a patela sai, percebam que a patela sai do lugar, mas ela volta quando ele tira as mãos, certo? Então, isso aí nós temos uma luxação grau 1. Agora eu trago um próximo vídeo, um paciente que a gente estava operando na mesa de cirurgia, antes de começar a cirurgia, para demonstrar então uma luxação grau 2. Percebam que eu vou só movimentar a tíbia e segurar o fêmur e movimentar a tíbia. Você vai perceber nitidamente que a patela sai e volta do lugar, mas eu não estou fazendo pressão sobre a patela, tá? Ó, não está rodando. Enfim, mas esse caso aqui eu faço a movimentação com a mão sobre a tíbia, e aí a patela sai do lugar e volta, certo? E aqui eu trouxe um paciente também atendido há um bom tempo, era um paciente que veio para a gente por causa desse quadro aqui, olha, percebam nessa figura aqui, olha, que o paciente ele não apoia o membro, e ele ficava constantemente com o membro elevado. Então, isso aí, ao examinar, a gente diagnosticou como uma luxação de patela grau 4. Não, a patela estava fora do lugar e não voltavam. Percebam que esse animal ele já tinha até uma atrofia muscular devido ao tempo, apesar dele ser um animal relativamente jovem, devido ao tempo que esse animal já ficava com essa pata, esse membro erguido. Então, isso aí, característica de uma luxação 4, certo? Poderia também ser uma luxação grau 3, mas ao examinar, a patela não voltava para o sulco troclear, então luxação de patela grau 4.